Olá, tudo bem? O meu nome é Annelise, eu sou artista plástica e eu tenho um ateliê de cerâmica aqui em Morro Reuter. O meu ateliê fica bem na entrada da cidade, perto do trevo, quando a gente chega no morro, aquela casa vermelha que tem os desenhos. Eu trabalho com cerâmica. Talvez alguns de vocês já tenham vindo me visitar e já saibam o que é essa técnica. Então, qual é a matéria-prima da cerâmica? É o barro ou a argila, que é um dos materiais mais simples e que a gente tem em maior abundância no nosso planeta. Por isso, durante a história da humanidade, praticamente todos os povos e todas as culturas fizeram objetos de cerâmica. E aí tem uma coisa muito legal que é o motivo de eu estar aqui contando e conversando com vocês hoje. Vocês sabiam que a primeira forma de escrita que já existiu no nosso planeta foi feita em plaquinhas de argila? Essa escrita ela chama cuneiforme e ela surgiu há mais de 5.000 anos na antiga Mesopotâmia, há mais ou menos 3.200 antes de Cristo. Isso é bastante tempo. Naquela época, eu gosto de imaginar que as pessoas tinha um anseio de poder contar para as outras como era a vida, como eram as coisas delas, e elas não sabiam escrever. A escrita não existia papel, não existia essa linguagem escrita ainda. Então, em algum momento, alguém começou a provavelmente fazer algumas marquinhas e observou que aquilo ali podia se transformar numa linguagem, que eu podia contar para alguém alguma coisa através dos meus desenhos. Lembrando que os desenhos eles já faziam antes, desde as paredes das cavernas lá na pré-história, vocês lembram? Já existiam desenhos, mas não existia uma linguagem escrita. Então, num primeiro momento, o que eles fizeram foi desenvolver uma forma de contar coisas. E a primeira linguagem, ela era diretamente um objeto. Um símbolo, um signo, significava um determinado objeto. Por exemplo, um lápis tinha um desenho para designar um lápis. Mas aí eles se deram conta que com a quantidade de coisas que a gente tem, isso não seria muito fácil de ensinar para outras pessoas. Porque olhem para o lado de vocês, imaginem um símbolo para cada elemento. Então, eles começaram a associar símbolos e criaram as sílabas, que depois se transformaram num alfabeto que é muito parecido com o que a gente tem hoje. Eles começaram a usar letras que poderiam servir para designar mais de um objeto e não só um desenho para o lápis, um desenho para o livro, um desenho para cada um dos objetos. Dessa forma, eles entenderam que era mais fácil ensinar a outra pessoa a ler o que eles estavam escrevendo e poder passar a informação que eles queriam passar. Então, a gente está na semana da Feira do Livro aqui em Morro Reuter. E é tão importante a gente ler, é tão importante o conhecimento que chega até nós através dos livros, mas também é importante a gente pensar nesse momento, onde a humanidade ainda não tinha todo esse material que a gente tem hoje. E os recursos que ela tinha disponíveis eram muito simples, eram muito poucos. Então, como eu falei, eles viviam na antiga Mesopotâmia, que depois se transformou no Egito, no Vale do Rio Nilo, que vocês já devem ter ouvido ou daqui a pouco vocês vão ouvir nas aulas de história. E aí, eles começaram a coletar argila e viram que a argila era um material maleável, né? Vocês já trabalharam com argila. E ao mesmo tempo que a gente pode fazer incisões nessa argila, a gente pode fazer desenhos em cima dela. E ainda, se erra, pode apagar e refazer de novo. Com isso, eles criaram, então, as primeiras pranchas de escritas, que eu tenho aqui alguns livros para mostrar para vocês. Esse aqui é um livro de História da Escrita, vejam só que legal. E aqui tem uma imagem, vou chegar um pouquinho mais perto, ver se dá para vocês verem, de uma prancha, então, de uma placa de argila, onde foram feitos esses signos para designar uma primeira comunicação, vamos dizer assim. Aqui eu tenho mais um outro livro, que também tem uma prancha muito antiga, essa imagem aqui até um pouco melhor. E olhem só como era simples, como era
singelo até os desenhos, né? Pra gente, quando nós olhamos assim, a gente pensa, nossa, mas que difícil entender isso. Mas os pesquisadores, durante muitos anos, eles estudaram então esses signos e foram decifrando essa linguagem. E hoje tem pessoas, inclusive, que conseguem escrever nessa mesma linguagem que eles faziam. Então eu gostaria de propor para vocês que vocês pensassem assim, nessa semana da Feira do Livro, como seria o nosso mundo se a gente não tivesse a escrita? Como que a gente se comunicaria? A gente pode falar, tudo bem, mas eu falo para outra pessoa e ela esquece, talvez amanhã ela já não lembre mais. Então olha a importância que teve essas formas diferentes de escrita, que claro, depois com o passar dos anos elas foram evoluindo. Mas quão importante é esse momento em que a humanidade começou a contar a sua vida para que a gente hoje aqui em 2020 possa falar sobre isso e possa também conhecer sobre a forma como eles viviam, o que eles comiam, como eles pensavam, o que eles gostavam de fazer. Então olhem que coisa mágica é isso. E aí cada vez que vocês abrirem um livro agora, principalmente durante essa semana da Feira do Livro, eu proponho que vocês pensem sobre isso, sobre o quanto é mágico essa nossa forma de nos comunicar, que a gente pode escrever, hoje a gente escreve num papel, ou a gente escreve no celular ou no computador, e outra pessoa lá do outro lado do planeta que conheça a nossa linguagem, a nossa língua, a outra pessoa pode ler sem nos conhecer, sem nunca ter nos visto, ela pode saber da nossa vida. Então, essa atividade que eu estou propondo para vocês hoje, vocês receberam um material junto com esse vídeo, tem um textinho explicativo com uma imagem do que é, de uma plaquinha dessas de argila, e tem também um pedaço de argila que está embaladinho num plástico como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, porque para poder escrever a argila precisa estar úmida, a argila precisa ainda ter um pouco de umidade. Vocês receberam também um palitinho de madeira que não é exatamente igual àquele que eles tinham lá na antiguidade, mas com esse palitinho a gente vai poder fazer um exercício de tentar reproduzir uma linguagem parecida com aquela que a gente fez. Mas eu vou propor um desafio um pouquinho maior para vocês, porque eu acho que vocês podem deixar uma mensagem nessa placa e não só fazer riscos ou apertar o palito ou aleatoriamente, vamos dizer assim. Eu acho que a gente pode fazer um exercício e tentar criar um alfabeto. Esse é o desafio que eu estou propondo. Então, como que a gente faria isso? Vocês já pensaram como será que se cria um alfabeto? Eu pensei da seguinte maneira. Eu gostaria de sugerir para vocês que vocês escolhessem uma palavra bem curtinha. Por exemplo, aqui, uma palavra ou uma frase bem curtinha. Aqui, eu escrevi "Eu amo você". Quantas letras tem aqui e quantas letras se repetem? Significa que as letras que se repetem, eu não preciso fazer duas vezes. Eu posso simplesmente criar um símbolo para cada uma das letras diferentes, como eu criei aqui. Eu fui testando esse palitinho na argila, vou mostrar isso primeiro para vocês. Eu testei, pode testar na parte de baixo, olha só, como que eu conseguia imprimir. Então, eu faço uma marquinha. Se errou, pode corrigir. Lembrem que foi por isso que eles escolheram a argila, né? Não deu certo, não tá ficando bem retinho. Eu posso corrigir e fazer de novo o meu símbolo. Então, eu tentei fazer aqui um sinalzinho que corresponda, vou chegar mais perto, um sinalzinho que corresponda a cada uma das letras que eu preciso usar. Eu criei um signo para o E, um signo para o U, um signo para o A, um signo para o M e assim consecutivamente. E aí, o que eu quero escrever então é "Eu amo você", mas numa linguagem com esses signos que eu criei. Então, se vocês pegassem isso aqui e vocês não conhecessem
essa parte anterior, que significa cada letra, vocês não saberiam o que está escrito. Então, eu criei um signo para o E, um para o U, e aqui, como o E se repete no você, eu coloquei um acento, eu fiz uma diferença nesse E. Então, o que eu estou propondo de desafio para vocês é isso, que vocês escolham uma frase, não pode ser muito longa, tem que ser ou uma palavra ou uma frase bem curtinha, talvez o nome de vocês, ou uma palavra bonita como amor, gratidão, e daí façam esse exercício. Criem um sinal, um signo para cada uma das letras que compõem essa palavra. E depois, quando vocês forem pegar a plaquinha de argila que vocês receberam então, vocês vão escrever essa mensagem num código secreto, que só quem tiver acesso a essa informação aqui vai poder decifrar. É quase uma aventura isso que eu tô propondo para vocês, é deixar uma mensagem secreta. Se vocês se sentirem à vontade e quiserem fazer um alfabeto inteiro, tudo bem. Eu tô propondo uma palavra mais curtinha para facilitar, mas se vocês quiserem escrever uma frase um pouco maior, seria a mesma lógica. Pega o alfabeto inteiro, A, B, C, D, E, F, G, H, e até o final, e cria um signo para cada letra. Depois vocês vão usar esse código para escrever aqui na placa. Essa é a segunda parte do trabalho. A primeira parte é escolher a palavra, fazer os signos. A segunda parte vai ser transferir os signos para a placa de argila que vocês receberam. Ela tá quase seca, ela tá firme, já não dá mais para modelar, ela tá firme o suficiente para vocês poderem escrever sem estragar. E aí, a parte seguinte vai ser vocês cuidarem com muito carinho dessa placa, porque eu vou pedir para vocês que vocês deixem ela secar e depois a gente vai recolher essas placas e nós vamos trazer aqui para o meu ateliê e eu vou colocar ela no forno. Porque o que acontece? O que precisa acontecer para que o barro se transforme em cerâmica? Ou melhor perguntando, qual é a diferença entre barro ou argila, que é a mesma coisa, e cerâmica? Cerâmica significa que o barro passou por um forno. É um forno um pouco diferente, ou bastante diferente, do que um forno de cozinha, onde a mãe de vocês cozinha. Um forno de cozinha, a temperatura dele vai a 300 graus. Um forno de cerâmica precisa ir no mínimo a 850 graus. Isso é bastante calor. Mas o que esse forno faz com a argila? O forno vai retirar daqui toda a umidade e toda a matéria orgânica que deixava a argila absorver a água e ser maleável quando ela está molhada. Depois que essa peça for para o forno, ela vai se transformar quase que numa pedra. Ela fica tão dura, tão resistente, que se a gente coloca dentro da água, ela não se desmancha mais. E o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos criar plaquinhas com uma mensagem secreta e nós vamos deixar isso para o futuro. Lembram que eu falei que aquela plaquinha que eu mostrei no livro tem 5.000 anos? Será que a nossa plaquinha vai sobreviver 5.000 anos? Será que ela vai resistir a daqui 5.000 anos alguém vai tentar ler o que a gente escreveu? É isso que eu tô propondo de desafio para vocês. Que vocês caprichem, que vocês façam uma mensagem muito legal, uma palavra muito bonita e que escrevam essa palavra nessa linguagem que a gente vai criar na plaquinha de argila. Depois a gente vai deixar ela secar, vocês vão colocar ela aí na casa de vocês mesmo, vão deixar ela num lugar arejado, num lugar não no sol. É bem importante que não coloque no sol. Deixa ela em algum lugar dentro da casa onde ela fique aberta, não dentro de um armário, e que ela vá secando devagarinho. Nos próximos dias vocês podem até ter o cuidado de ir lá e virar a plaquinha para que ela seque também do outro lado. Aí vocês vão vendo como essa umidade vai desaparecendo, como a plaquinha vai ficando cada vez mais rígida. E na próxima vez que vocês entregarem material na escola, vocês levem com todo o cuidado essa plaquinha junto de volta para a escola. Daí as professoras vão trazer para mim, eu vou colocar no forno e depois a gente vai ver uma maneira de ou devolver essa plaquinha para vocês ou de construir
um painel de mensagens, quem sabe a gente pode fazer na escola de vocês um painel com essas mensagens secretas que vão ficar para daqui a alguns anos alguém decifrar. Eu espero que vocês gostem do desafio, eu espero que vocês topem esse desafio, que vocês se motivem e façam com muito carinho e com muito amor. E vamos deixar uma mensagem bem legal para o nosso futuro, porque a gente acredita que o futuro pode ser bom, que o futuro pode ser melhor e a gente pode deixar uma coisa muito carinhosa e muito legal para esses que vão vir depois da gente. Então, muito obrigada, tomara que vocês curtam bastante e que vocês se divirtam. Um abraço, tchau, tchau!